Professor Adão do canal Juventude Formada de Verdade. Gente, nesse vídeo nós iremos falar sobre a decadência do PT. O que fez um partido com tanto apoio popular, com tantos seguidores, ver esse apoio popular cair de uma hora para outra? O que é que o PT fez de errado? Essa é a grande pergunta que fica. E eu listei alguns fatores que, na minha modesta opinião, explica essa decadência do PT. O primeiro fator que explica a decadência do PT foi o oportunismo. Muitas pessoas, quando o Lula chegou à presidência da República, ele chegou com uma conjuntura política muito pequena, poucas pessoas apoiavam o Lula chegou com um discurso populista de unir a população, de tentar reduzir a distância entre ricos e pobres e dar uma vida digna mais aos pobres, condições de vida digna mais aos pobres. Foi esse discurso que levou o Lula ao poder. Acontece que quando o Lula chegou ao poder, o Lula esqueceu aquelas pessoas que colocaram ele lá. Começou a se unir com os velhos caciques políticos que estão na política para se servir, não para servir a sociedade, que estão na política para roubar os cofres públicos. E o Lula se uniu com esse pessoal. O Lula traiu aquelas pessoas que colocaram ele. Para mim, foi um suicídio político. Você não pode deixar sua base por pessoas que foram contra você. Você não pode querer dar mais vantagem àquelas pessoas que foram contra do que aquelas pessoas que foram a favor, achando que vai aumentar a sua base eleitoral. Foi exatamente isso que o Lula fez. Pensou que ia aumentar a sua base eleitoral, o seu apoio no Congresso e deixou as manifestações, deixou as ruas, deixou o povo de mão. Esse foi o primeiro erro do PT. E para ver que quando o Lula caiu, ninguém estava com ele. Quem estava com ele, sabe quem era? Era o pessoal lá do Sindicato dos Metalúrgicos, que foi da onde ele veio. Aqueles caciques políticos não tá ele. Porque o que eles queriam era apenas o dinheiro, o dinheiro e o poder que estava na mão do PT. Esse foi o primeiro erro crucial para a derrota do PT. O PT não caiu, não foi nessas eleições. Foram sucessivos erros que fez o PT cair. Foi isso, foi o primeiro erro dele. Outro fator também foi os escândalos de corrupção. Ora, o governo ficou cheio de corruptos. O Lula passou a praticar aquilo que ele era contra, a corrupção. O PT, que vinha aí com um discurso totalmente contra a corrupção, passou a fazer parte dela. Passou a praticar a corrupção. E isso as pessoas não entenderam. Ora, se tu tem um discurso contra e agora tu tá fazendo essa mesma coisa, qual a credibilidade que você vai ter? A cúpula do PT todinha foi presa, foi denunciada. E não vem aqui me dizer que foi só perseguição, que não foi só perseguição. Não foi só perseguição, foi realmente corrupção que eles praticaram. Um outro fator foi a má gestão da Dilma. A Dilma não tinha nenhuma habilidade política para conduzir um país com 200 milhões de pessoas. Então a Dilma entrou para sacramentar o fim do petismo, ou pelo menos a decadência do petismo. Foi um dos fatores também que fez aí o PT cair. Outro fator interessante foi a relação com ditadores. O Lula pegou milhões de dinheiro do Brasil, mais a Dilma, e mandaram para Venezuela, mandaram para Cuba, mandaram aí para Angola, países, só porque esses países são de esquerda, são ditadores comunistas, eles acharam no direito de ajudar esses países. Como que um país que tem uma transnordestina, uma transamazônica, que está precisando aí ser feita para aumentar o desenvolvimento do país, não é contemplada e o Brasil pega e exporta dinheiro para esses países comunistas. Isso fez com que a população não entendesse. Muitas pessoas deixaram o PT por causa disso.
Outra coisa interessante é que o PT não ouviu a sociedade. Deixou de ouvir a sociedade, deixou de ouvir as ruas. Por exemplo, no projeto de redução da maioridade penal, o PT sabia e sabe que a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Pois o PT votou contra. O PT sabe que o Brasil, a maioria dos brasileiros, são contra ideologia de gênero, esse projeto de ideologia de gênero. Pois o PT é a favor. E para fechar o balão, a presidente do PT sai do Brasil gastando muitos recursos para prestigiar a posse de um ditador, de um assassino venezuelano que massacra a sua população, inclusive passando fome. Então foi esses fatores para mim, para fazer um vídeo bem compacto, não pegar aí muito tempo, para mim foi esses fatores que levou o PT à decadência. O PT tinha tudo na mão para ser um grande partido. Temos aí o governo do Lula. O governo do Lula foi um governo razoável. Não vem aqui a direita dizer que o governo do Lula foi ruim. Se você pegar os dados da balança comercial, os dados do PIB, os dados das pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, esses dados que são mais importantes para a economia, você vai ver que o governo do Lula teve aí os recordes nesses dados. E não é eu que estou falando, são dados oficiais. Vou fazer um vídeo sobre cada governo, lá da redemocratização até agora, para a gente ver como foi esses governos. Mas eu gostaria de dizer aqui para os petistas que vocês falharam com a população. Vocês deixaram de ouvir o clamor social. Há muitos oportunistas entraram no PT. Pessoas que não gostam do PT, que estão lá só porque estão mamando nas tetas dos governos petistas. E quando essas tetas começam a secar, eles caem fora do PT. Foi isso que levou o PT à decadência. E que se o PT não mudar a política dele, não mudar a forma de tratar a sociedade, ele vai ser assassinado pela população. O PT, se não mudar, vai deixar de existir. Muito obrigado.